Olá, traders! Bom dia! Vini Lang aqui, fazendo atualização do Bitcoin que tá caindo, né? Quem diria que ele iria cair, né? E vamos lá fazer a atualização do Price Action, passar aqui um pouco de vocês o que eu espero a partir de agora. E espero que, pelo menos quem acompanha o canal, não esteja perdendo dinheiro com essa queda. E se você não acompanha, se inscreve no canal para não ser pego mais desprevenido nessas movimentações normais do preço, apenas seguindo a tendência, beleza? Então vamos lá. Qual que era a ideia da última análise? Tá? Na última análise a gente tinha perdido um ponto importante de FIBO aqui no curtíssimo prazo, tá? O qual indicaria aqui um possível topo, era esse ponto aqui, dos 61 mil, nessa onda 4, né? Então a gente estava basicamente fazendo essa correção maior aqui. E aqui dentro a gente tinha 1, 2, 3, 4. A gente está basicamente na 5. Então, por FIBO, agora a gente já atingiu aqui uma região, tá, em que o preço, ele, digamos assim, que a correção pode estar completa de uma forma mais clara, tá? Então, o que a gente precisa agora ver nessa região aqui de suporte do Bitcoin, tá? Que é uma região bem ampla ainda, porque é um suporte do semanal, tá? O Bitcoin, na minha visão, ele tem suporte até essa região aqui dos 49.500, então não poderia fechar aqui embaixo, tá? Pensando no semanal. No momento, então, o ideal é aguardar uma primeira movimentação de demonstração de força, tá? Uma primeira impulsão. Tá? Então, num ponto de vista de Elliott, o ideal é que a gente faça, a partir dessa região, 5 movimentos a favor da tendência. Tá? Nem que seja no curtíssimo prazo. Tá? Nem que seja no curtíssimo prazo, para a gente começar a acreditar que o preço pode reverter e aí sim ter uma posição com um stop um pouco menor. Então, no momento, a gente está numa região de suporte em que, para quem quiser fazer compras de longo prazo, pelo menos está numa relação risco-retorno melhor, na minha visão, do que estava nas últimas semanas, obviamente, nos últimos dias, mas a gente ainda não tem nenhum indicativo de fundo. Tá? O primeiro indicativo de fundo vai ser 5 ondas a favor da tendência de alta, tá? Preferencialmente rompendo alguns pontos importantes, como por exemplo esse topo aqui. Tá? Que são pontos bem importantes a serem rompidos. Eu comentei sobre a região dos 65, né? A gente fica atento também a esses pivôs de alta que são importantes, tá? Então, um alarme aqui no 58, 59 é importante e ficar atento ao price action agora nessa região, beleza? Com relação ao sentimento aqui, não tem nada muito significativo, tá? A gente está tendo aqui basicamente Open Interest seguindo a tendência, Rachel também, umas liquidações agora nesse fundo, mas nada significativo assim por hora, tá? Tem bastante compra mercado aqui nessa região, tá? O que pode ser bom para o preço formar um fundo, mas a gente não tem nem divergências significativas. Então eu espero que o preço ele basicamente trabalhe aqui nesse range, faça armadilhas e coisas assim, e eventualmente tome uma decisão se ele vai começar a subir daqui ou se ele vai precisar ir mais além. Tá? Mas a gente está bem no suporte, digamos assim, para essa possível onda 4 aqui. Tá? Que seria basicamente desse fundo aqui. Não seria toda essa região aqui até os 49.740 para ser mais exato. Tá? Então a gente está praticamente aqui no 0382, que é um ponto bem importante. Então ficamos atentos a uma possível reação do preço. Preço reagindo, a gente basicamente vai analisar. Beleza? Ethereum. Ethereum, acho que bem esperado, né? Mais que o Bitcoin, a queda. Basicamente
a gente também tinha perdido uma região importante de Fibo aqui na região dos 3.400, 3.600, então claramente um stop aqui nessa região de ETH. E aqui um ponto de validação, tá? Para a tendência de alta, rompendo essa linha de tendência de baixa aqui. Então, se você não acompanhou os últimos vídeos da Ethereum, recomendo, tá? Eu comentei sobre a importância desse movimento e de rompimento, o que ele definiria entre algo mais bearish, que é basicamente isso aqui que está acontecendo e que está marcado no gráfico, e uma confirmação, rompimento aqui, ou algo mais bullish, que seria um fundo aqui para a gente fazer uma nova impulsão e buscar lá a região dos 4.200. Então a gente pegou, rompeu aqui, então parabéns para quem conseguiu stopar ou vender Ethereum aqui, pelo menos, né, fazer um short. E agora a gente está na região de suporte, tá? Então o padrão é bem parecido com o do Bitcoin também, tá? A gente está numa região de suporte, tá? Essa região de suporte ela vai até essa região dos 2.690, mas sem indicativo de fundo ainda, tá? Então a gente precisa de uma demonstração de força a partir desse movimento, tá? É um ponto que eu estava de olho, né? Porque é um ponto que o pessoal coloca stop, né, por ser fundo, né, não tem muito uma ideia de Elliott por trás, então essas regiões aqui em que rompe fundo são regiões de stop loss hunt, tá? Essa região aqui desde os 3.400 até essa região aqui dos 2.740 são regiões de stop loss hunt, regiões que, se o preço reverte aqui, geralmente ele faz um fundo um pouco mais global. Então, ficamos atentos a isso. Agora a questão é, não temos confluência na paridade BTC. Então aqui, basicamente, a ideia, né, é que a gente conseguiu, tá, fazer aqui 5 ondas a partir desse fundo aqui dos 4.460 satoshis, tá? Então é um fundo importante, é uma correção que a gente está fazendo desde 2021, tá? Um A, B e uma onda C para baixo. Fecha todos os pontos de Fibo certinho aqui, né, nessa região. Então a correção, ela, pelo menos até perder esse fundo aqui nos 4.460, na minha visão ela pode ter terminado. Porque a gente fez uma estrutura de alta a partir dessa região, beleza? Com relação à estrutura corretiva a partir desse movimento, falta, né, um rompimento na região aqui do topo, né, e me parece aqui um movimento corretivo, né, um A, um B e um C, em que a gente deve estar aqui na onda 3, talvez, da C, tá? Enfim, se a gente for ver alvos, tá? Considerando que o AB seria essa região aqui dos 5.000 satoshis, ou seja, não tem indicativo de fundo ainda, tá? Então provavelmente ETH Bitcoin deve conseguir caindo, tá? Então entre comprar Bitcoin no suporte e ETH no suporte, faria mais sentido talvez, pelo menos olhando o gráfico da paridade, comprar Bitcoin, beleza? Altcoins derretendo, bem esperado, né? Como eu comentei também em últimas análises, não acreditava que as altcoins iriam subir do nada sem a ajuda do Bitcoin, mas à medida que a gente chega num mais próximo num suporte, tá? Um suporte do semanal, acho que a gente pode ter boas operações pensando em stops um pouco mais amplos, né? Acho que uma das principais relações risco-retorno, tá? Para quem chegou até o final do vídeo aqui, vou comentar, é a Dog with Hat, tá? A gente está muito próximo a uma região bem importante aqui, que é de 1,44 a 1,30, tá? Que é alvo do movimento corretivo e suporte aqui também de um movimento maior. Então acho que uma das melhores relações de risco-retorno, tá, para se ter no mercado no momento é essa região aqui, que vai até os 90 cents da Dog with Hat. Então aqui também é uma região para ficar atento a uma possível reversão de tendência, tá? Então é o que tem que ser aguardado, na minha visão, para quem for mais conservador, né? Esse movimento a favor da tendência de 5 ondas impulsivas, 3 ondas corretivas. Porém, quem for menos conservador, né, tá numa melhor relação risco-retorno agora do que estava ontem, do que estava anteontem, do que estava na semana passada. Beleza? Então já começa a ficar bem ruim para shorts, tá? Eu acho que já definitivamente
é uma realização de short. Ontem, né, eu comentei que para mim seria uma realização de short, inclusive meu short no Bitcoin eu acabei hedgeando ontem, tá? Consegui sair do hedge ainda, mas hedgei ontem. E provavelmente aqui eu já fechei, na verdade. Então eu fechei o short, tá? Não só hedgei, fechei. E tô de olho para abrir um long, tá? Provavelmente eu vou começar a montar a posição aqui em algum momento, só aguardando algum gatilho um pouco mais claro. Então tá num ponto interessante, mas ainda sem indicativos de fundo. Beleza? Então essa foi a análise. Bom final de semana a todos, para quem for operar também, boa sorte, gerencie o risco, se inscreva no canal para não ser pego de surpresa nessas quedas, se você for pego de surpresa, né? E é isso. Até mais.